Meu nome é Alex. Karina. E estamos por aí em casa. Do que a gente vai falar hoje, amor? Nós vamos falar de custos. Quanto custa ir para Paris? Isso, gente. Numa viagem de uma semana, qual é o custo de ir para Paris? A gente foi em altíssima temporada, então alguns valores a gente vai dar para vocês, na verdade, numa temporada, média temporada, para ficar mais perto da realidade. Eu digo altíssima porque a gente foi nas Olimpíadas. É o roteiro que você tem aí no canal e a gente vai mostrar quanto que custa pra você fazer esse roteiro aí, né, amor? Exatamente. Muitas pessoas perguntaram pra gente, quanto que você pagou de transfer? O Airbnb que a gente ficou. Então, como foram coisas muito específicas, uma época muito específica, em um evento esportivo do porte das Olimpíadas, tudo custou muito, de uma forma muito diferente. Então, a gente vai trazer aqui, na realidade, quanto que custa realmente uma semana para 2 pessoas em Paris, tá bom? Sem Olimpíadas. Sem Olimpíadas. Bora lá, qual que é o primeiro item, amor? O primeiro é o voo. Quanto que custa? Dá um valor total de 10 mil reais. Gente, eu tenho uma cola aqui. Exato. Para 2 pessoas, tá, gente? Todos os valores que a gente vai falar aqui é para 2 pessoas, porque a gente tá colocando como casal, né, amor? Exato. Então, daí, se você for em uma pessoa, você corta esse valor aí pela metade, beleza? Isso. Então, 10 mil reais, 5 mil reais por pessoa aí de volta é a média que a gente encontra procurando aí voos para Paris. Dá para achar por mais? Às vezes dá pra achar por menos, tá? Mas é difícil. Normalmente fica nessa faixa aí. A gente conseguiu pagar um pouco menos que isso porque a gente foi com milhas, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais sobre milhas, a gente faz vídeo aqui pra vocês, tá? Mas esses programas de fidelidade, eles ajudam bastante nessa hora pra você conseguir pagar um pouco menos. Mas no dinheiro, 5 mil por pessoa, 10 mil e de volta, né, mano? Exato. Uma curiosidade, a gente foi por qual companhia aérea pra lá? A gente foi pela Azul e detalhe, a gente não mora em Campinas, mas a gente foi por Campinas, né, amor? Isso. Então, a gente saiu de São Paulo, a gente foi até Campinas, né? Então, a gente preferiu pegar um transfer, né? Na época, a Azul, ela tinha aquele ônibus, ela não tem mais, infelizmente, que leva você daqui da Barra Funda, né? Aqui de São Paulo, perto do terminal ali da Barra Funda até Campinas. Hoje em dia não tem, mas nesse caso pra gente compensou e por isso que a gente conseguiu a custo-benefício, porque a gente embarcou de Campinas pra lá. E foi um voo direto, né, amor? Direto. Tanto que ele foi pro aeroporto de Orly, que é o aeroporto menorzinho de Paris. Ele não foi pro Charles de Gaulle, que é o padrão. Então, fica uma dica. Às vezes, numa cidade próxima aí de você, vai ser mais barato e pode você compensar pra você fazer esse deslocamento. Exatamente. Próximo? A próxima é hospedagem. É uma pergunta muito frequente que a gente recebeu nos nossos vídeos. A hospedagem, a gente ficou em Airbnb, gente. No caso, fora de temporada, num período normal, R$3.500 você consegue achar várias opções no Airbnb para passar uma semana em Paris. Lembrando que esses custos aqui estão dimensionados para uma semana, quase 8 dias ali, que foi o que a gente ficou. Para 2 pessoas. Então, R$3.500 você acha um Airbnb reais, R$3.500. Você acha um Airbnb para passar a semana em Paris aí com alguma facilidade. Até melhor localizado do que a gente ficou, porque a gente ficou um pouquinho mais fora ali de Paris para poder economizar um pouco. Isso. E a gente estava em 4 pessoas, então a gente já pagou mais caro. O Airbnb que todo mundo pergunta pra gente, que a gente se hospedou, vocês não conseguem achar que provavelmente é o que eles fazem em época de férias lá em Paris. Então, eles têm o costume de deixar a própria casa deles como disponibilidade de hospedagem e vão para outro lugar para fugir da alta temporada. Então, por isso que aquele Airbnb que a gente se hospedou, ninguém consegue clicar no link e tudo mais para fazer a reserva, porque eles têm um período muito específico. Mas aquele Airbnb, ele não é tão próximo dos pontos turísticos, então a gente fazia uma certa viagem ali para ir. Esse valor, ele engloba até as melhores hospedagens ali de Airbnb, em melhores localizações, inclusive, que facilita seu turismo ali em Paris. Exatamente. Quanto mais perto dos pontos turísticos você puder ficar, melhor, né? Então, só dá uma fugidinha ali pra fora de Paris, só se tiver muito caro, estiver fora do seu orçamento mesmo. Exato. Próximo? O próximo é transporte. Quanto que se gastaria em transporte, amor? Em média, uns R$400. Para as 2 pessoas. Para as 2 pessoas. Explica para eles como que funciona o transporte lá em Paris, amor. Basicamente, você consegue pegar um passe ali de uma semana. Esse passe é digital, tá, gente? A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, como que funciona o transporte em Paris, porque tem umas pegadinhas, é bem chato. Você tem que baixar um aplicativo lá e validar, mas uma vez que você pega a manha, nossa, ele vai liso, vai tranquilo, porque o seu bilhete, basicamente, ele fica no seu celular. Você aproxima o celular ali e passa nas catracas. Eles têm um bilhete ali de 7 dias, que ele custa 31
euros e 60 hoje para uma pessoa. E a gente, R$400 já está convertendo, né? Colocando o custo aí mais ou menos para 2 pessoas. Na época das Olimpíadas estava o dobro do valor esse bilhete. Por isso que a gente está trazendo para a realidade normal, beleza? Então, R$400 você tem um bilhete ali que você consegue trafegar entre as principais zonas de Paris de forma ilimitada. Isso é bem legal, porque você consegue ir para todo canto com o metrô de Paris e se locomover bem por lá. O curioso é que Paris, diferente de Londres, que a gente foi, você já não passa com cartão de crédito, né? O da Nomad, da Wise, que eu considero que seja bem mais fácil do que você ter que comprar o bilhete lá, mas como eles são bem bairristas, eles têm um bilhete próprio pra fazer isso. Eu não sei se quando você assistir esse vídeo eles mudaram, mas até o presente momento aqui que a gente tá gravando em março, né, 1º de março de 2025, eles ainda utilizam esse método desse bilhete que eles têm lá em Paris. Exatamente. Então, a gente vai fazer um vídeo aí sobre isso, mas esse é o custo de transporte. Bacana é isso, que você consegue pagar um valor pra ali andar pela cidade de forma ilimitada. Então, isso é bem positivo. Próximo item. Alimentação, gente. Alimentação é uma coisa que, pra nós, faz muito parte da experiência, tá? Então, a gente investe em alimentação. Exato. Aqui a gente colocou o valor de R$3.500 para 2 pessoas, gastando em média R$560 aqui? Ou euros? Não, euros, 40 euros por dia por pessoa. 40 euros por dia por pessoa. Então, a gente investe muito em alimentação, até porque a experiência, a gastronomia faz muito parte da nossa sensação de experiência em outro país. Então, é algo que a gente investe, mas é um tópico aqui que você consegue economizar também, certo, amor? Exatamente. 40 euros por dia por pessoa, gente, você consegue comer legal lá, ilimitadamente não, mas assim, você consegue ir num bom restaurante, combinando com um café ali e alguma jantinha mais simples, alguma coisa assim, porque dependendo do lugar que você vai, no roteiro você vai ver que a gente traz diversas opções, desde crepes, que são opções mais baratas, ali mais em conta, você consegue achar coisa, vai depender de onde você está indo comprar o seu crepe, mas na faixa de 7, de 10 euros, até jantares mais elaborados. Teve um almoço, por exemplo, do prato que eu queria provar, que era o steak à poivre. Só no à poivre eu gastei 37 euros. Então já vai o orçamento de uma pessoa num prato. Então a gente sempre faz esse balanço de pegar refeições em lugares mais simples com mais elaborados. Mas como a gente dá muito valor à experiência gastronômica, é um item que a gente investe. Então, essa média de 40 euros por pessoa, você consegue aproveitar legal a cidade. É para fazer mais ou menos no estilo que você vê realmente no nosso vídeo, beleza? Então, separando essa média por pessoa, para um casal 80 euros por dia, se quiser redondar para 100 até, você fica um pouquinho mais folgado, você consegue aproveitar bem a cidade, indo nos cafés, pegando um almoço legal, uma jantinha bacana ali, revezando desde um burger mais simples a um prato mais elaborado, você consegue provar bastante coisa lá. Exatamente. Próximo item. Transfer, que todo mundo tá perguntando. Teve bastante comentário perguntando, quanto custa o transfer? A gente fez o transfer com a Emanuel Transfer. Gente, não ganhamos nada, tá? É só porque a gente tava num grupo aí de 4 pessoas, né? Isso. Estávamos em 4 com muitas malas, então a gente preferiu pegar o transfer para ir direto pro Airbnb tranquilo, até porque o Airbnb ele não era perto, ele estava fora da cidade. Então, todos esses itens aí fizeram a gente optar pelo transfer, com a Emanuel Transfers, que a gente super recomenda. Veio com uma van super bacana, eles atendem em português, estavam esperando a gente lá, vamos deixar aqui o contato deles, beleza? E o transfer custou 140 euros, beleza, gente? Que dá uns 900 reais mais ou menos, para 4 pessoas com bastante mala e tudo mais. Esse foi o valor que a gente pagou. Daí você fala, putz, preciso gastar com isso? Não necessariamente, gente. Se você pegar ali e já tentar pegar o bilhete de metrô chegando e pegar, principalmente se você estiver bem localizado. Se a sua hospedagem for num lugar mais estratégico, aí você consegue chegar lá no metrô. Sucesso. Tem Uber em Paris também. É uma opção. Então você, dependendo da sua localização, você consegue pegar gastando muito menos que isso. Se for de metrô, nossa, você vai gastar nada quase. Então você já consegue tirar esse item aqui, esses quase R$1.000 do teu orçamento, beleza? Se você quiser um conforto, ou eventualmente está hospedado num lugar difícil, tá com muita mala e não quer pegar ali o transporte público já chegando,
é uma opção. Daí Eu acho. fica bem legal. Se você tiver em grupo também, porque... Dividindo, né? Dividindo compensa bastante. A gente tava em 4 pessoas e a van que vai buscar a gente é um carro grande. Então cabe a mala de todo mundo e cabe todo mundo sentado confortavelmente no carro. Que foi algo que a gente também cogitou para escolher. Porque como estávamos em 4, daí você fala, nossa, 140 euros é caro. Mas daí saiu 35 euros por pessoa, que ainda é caro, mas fica bem melhor. Exato. Próxima. E ingressos pra Disney. Ingressos pra Disney. Se você for incluir a Disney no seu roteiro aí de Paris, eu recomendo muito que você inclua, porque eu gosto muito de parque, né? Mas aí vai muito do gosto, se você gosta desse tipo de programação, se está com crianças ou não também. É um passeio, pra mim, sensacional, gente. O ingresso aqui, eu tô falando do ingresso de um dia, em que você pode visitar ambos os parques. É o Park to Park, né? Que você consegue ir de um para outro indefinidas vezes. Aqui esse valor de 1.503 já está em reais para 2 pessoas, pelo nosso parceiro, né, amor? A Civitatis. Civitatis. A gente recomenda muito comprar por eles, gente. Compramos por eles e recomendamos porque você consegue comprar em real, inclusive parcelado. A gente tem vídeo aqui ensinando a comprar esse ingresso lá na Civitatis. Bastante gente já comprou lá com a gente. Vamos deixar linkado aqui pra vocês. Vamos deixar linkado para vocês. É muito bom, o suporte deles é bacana. Você, para pagar, o seu ingresso você recebe ali direto no celular. É muito simples, muito tranquilo. Funciona muito bem, é só você imprimir ali bonitinho, levar no dia, que é sucesso, você consegue acessar lá. Tem vídeo aqui, vou deixar o QR Code também na tela, caso você queira já ir direto e comprar. Se você for adquirir, muito obrigado, ajuda bastante no nosso trabalho e é realmente um meio muito confiável de você comprar e muito tranquilo e prático, gente. Que vale você incluir no seu roteiro. Se você tiver curioso, se você tiver na dúvida, a gente também tem um vídeo completo aqui que a gente fez da experiência que a gente teve lá no parque da Disney. Muito legal. Dá uma olhada pra ver se vale a pena pra você ou não, beleza? Então aqui a gente começa já a falar das atrações. A primeira Disney, qual que é a outra atração? Tá barulhenta a rua hoje, a gente mora num lugar tranquilo, gente. Mas hoje passa um pessoal barulhento. A gente passa uns barulhinhos. Estamos em clima de carnaval. Clima de carnaval aqui, ó. Então a gente tá começando agora com as atrações que a gente trouxe ali no roteiro. A primeira delas foi a Disney. Qual que é a outra, amor? É Arco do Triunfo. Arco do Triunfo, você também consegue admirar de frente, tirar sua fotinha com ele de fundo, gratuito, gente. Ir ali embaixo dele e tudo mais, fazer umas fotos bacanas que a gente mostra no nosso roteiro. Se você quiser subir nele, aí você precisa pagar. Nesse caso, quanto que sai o ingresso para 2 pessoas, amor? Aqui, R$206. Exato. É um ingresso que daí já tem um valor mais tranquilo, beleza? É uma atração que particularmente eu gosto. Eu acho legal você conseguir ter uma vista aérea da cidade de algum ponto. A Torre Eiffel não foi o ponto escolhido, por incrível que pareça, porque a gente preferiu ter a vista em um ponto que a gente pudesse ver a Torre Eiffel. Exato, e não subir nela. A gente escolheu não subir dessa vez, beleza? Então, R$206 para 2 pessoas. Também vende pela Civitatis, estamos deixando o QR Code na tela aí, e foi uma das atrações pagas que a gente fez. Se você ver no nosso roteiro, você vai perceber que a gente não fez tantas atrações pagas assim, beleza? Então, essas 2 específicas, esses são os valores. Uma curiosidade do Arco do Triunfo é prepara suas pernas, porque você tem que subir bastante degrau, tá? Eu subi morrendo lá, gente. porque eu sou uma pessoa um pouco sou sedentária. E pra você que tem mobilidade reduzida, eles têm um elevador, tá? Então qualquer pessoa consegue subir lá no Arco do Triunfo, que eu acho muito legal, porque tem um elevador ali para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então é uma experiência que todos conseguem ter e a vista lá de cima é bem bonita. Bacana. Ó, gente, e aí o que tem de próximo? Aqui a gente colocou atrações no geral. R$1.200. R$1.200. O que é esse atrações no geral? Não é nem necessariamente o que a gente fez, mas é o que você provavelmente vai querer fazer. Muita gente quando vai lá quer, por exemplo, ir ao Museu do Louvre. Ah, verdade. Ou subir na Torre Eiffel. Gente, isso é muito comum de acontecer e a gente super recomenda você fazer. A gente não fez nesse roteiro, porque a gente ficou bem apaixonado pela cidade, a gente quer voltar, a gente tem muita coisa para fazer em Paris. Mas são atrações, por que a gente colocou esses 1.200 aqui? São atrações que normalmente as pessoas querem fazer. Se você quiser, já separa essa grana aqui para fazer um Louvre, uma Torre Eiffel, que são ingressos um pouquinho mais caros. Aqui eu já estou colocando o valor mais ou menos aproximado para 2 pessoas aí. Vamos deixar QR Codes aqui para vocês comprarem tanto o Museu do Louvre quanto a Torre Eiffel, beleza? Envolve o Palácio de Versalhes esse valor? O Palácio de Versalhes é uma boa. Nesse valor, eu não sei se dá para fazer os 3.
2 desses 3 eu acredito que já dá sim. Ah, legal. Porque é pra você justamente separar uma grana para as atrações pagas. Tem muita gente que quer entrar em mais museus e tal. Então você separando um dinheiro aí, essa verba, 1.200 a até mais, dependendo de quantas atrações pagas você quiser fazer, é uma boa para você conseguir planejar o seu orçamento ali mais na risca, beleza? Beleza. Qual que é o próximo? Esse é um dos meus preferidos, compras. Compras. Quanto a gente colocou aí? R$1.000 a gente colocou de compras, porque aí a gente não economiza, tá, gente? Dá pra comprar bastante cosmético? Dá, nossa, gente, se vocês não viram, a gente tem um vídeo ali que a gente foi numa farmácia de compras, é uma mega farmácia que tem lá. Para as meninas que curtem Caudalie, que é a marca francesa, que gosta de Caudalie, de Nuxi também, que é francês, nossa, você vai pirar nesses lugares, porque assim, Caudalie pra mim foi o melhor lugar que eu achei vários produtinhos da Caudalie que são muito caros aqui no Brasil, que é difícil às vezes achar. Eu comprei lá e valeu super a pena, assim, pra cosmético, dependendo do cosmético que você gosta de usar, isso vamos tirar perfume, tá, gente? Porque perfume é caro. Mas os cosméticos em si valem muito a pena. E aí a gente colocou esse valor porque a gente comprou. E a gente comprou bastante cosmético porque ela vale a pena. Exatamente. Gente, preço muito bom, assim, e qualidade Sensacional. espetacular, né, amor? Que temos mais aí, amor? Aqui a gente deixou o item de outros, R$500. É sempre bom, gente, separar uma verbinha extra pra coisa que você não tá prevendo. Um Uber que você ia pegar e nem imaginava. Uber na volta ali pro aeroporto, né? Tipo, alguma coisinha que saiu fora do eixo ali. Então é legal separar sempre uma verbinha aí a mais pra você gastar. Daí chegamos ao total de quanto, amor? Isso, deu um total de R$22.709,26. Pra aqui na duas risca. Pra pessoas. duas pessoas. Que vai dar aí uns 11.350, mais ou menos, por pessoa pessoa. para uma semana em Paris. Gente, esse não é um orçamento que ele tá hiper chutado, assim, no sentido de, nossa, vou gastar sem limites lá. Não, é um orçamento com um programa relativamente tranquilo. É bem o estilo que a gente fez no nosso roteiro mesmo. Exato. Se você tiver mais verba para gastar, eu recomendo muito uma atração específica que a gente até não colocou aqui porque é uma atração que a gente usou para comemorar realmente, é uma atração bem fora da curva, que é o passeio de barco em Paris com jantar incluído, na janelinha ali e tudo mais, que é fantástico. A gente vai deixar o vídeo aqui para você ver melhor. Mas se tiver uma grana para investir ou tiver ali comemorando algo especial, vale muito a pena. Putz, mas eu não tenho esse orçamento todo, dá para economizar? Dá sim, você consegue na hospedagem economizar até no centro de Paris pegando hospedagens mais simples ou indo um pouco mais para a borda da cidade. Aí sim vale utilizar a estratégia que a gente adotou, que é tipo se hospedar ali em Romainville, por exemplo, que tá na borda de Paris, como se fosse a região metropolitana. Tem metrô? Tem metrô, você vai andar um pouquinho mais para chegar nas atrações, mas, gente, o preço cai muito e, de tabela, o custo para você comer cai muito, né, amor? Exato, porque como é um bairro, né, ele fica fora ali do centro, que eles chamam, né, Isso. da zona central ali turística de Paris, os restaurantes são mais baratos, o supermercado é mais barato, então... Se vocês forem olhar aqui, a gente comeu, a gente tem vídeo de um restaurante que a gente foi, dos lugares para comer foi em Romainville. E também o tour de supermercado que a gente fez também foi em Romainville e a gente viu que teve diferença de preços também. Então assim, se você for ficar lá e você estiver disposto a fazer tudo e você quiser economizar, se hospeda assim, ó, a nossa indicação é Romainville mesmo, que foi um bairro que a gente achou sensacional, é seguro, bonito. E ele tem uma estação de metrô, que é a última estação de metrô, inclusive, da linha, eu não lembro que linha que é. Exato. Mas aí, a partir do metrô, gente, se você estiver no metrô, você tá em qualquer lugar em Paris. Exatamente, você vai pra todo canto. E daí você fala, putz, não, comida é uma coisa que eu não gasto tanto, ou quero gastar menos, como é que eu faço? Mercado, você consegue pegar bastante refeição legal em mercado. Se você tiver no Airbnb, você consegue cozinhar também. Exato. Até os aplicativos de entrega eu não vou falar tanto, porque, tipo, também economiza-se, né? Você pedir um Maczinho ali e tudo mais, é uma opção também. A gente usou uma ou outra vez lá. Compras também, assim, você consegue economizar. Se você não vai lá, se você não vai lá pra, por exemplo, comprar muita coisa, se você quiser comprar um imã de geladeira, alguma lembrancinha bem
bem tranquila, também eu acho que você consegue economizar bastante com compras e você consegue diminuir pelo menos uns 2.000 aqui desse orçamento que a gente tá mostrando pra vocês, gente. Exato, você consegue chegar nos 20 mil aí, ou 10 mil por pessoa, ou até menos, dependendo. Se você se hospedar em hostel, por exemplo, você consegue cortar bastante coisa aqui. Então, o nosso ponto é que esse é um orçamento que eu considero de conforto bom, assim, de conforto médio. Isso. Porque, ó, você tem aqui transfer e tudo mais, uma hospedagem confortável, centralizada. Se você sair do centro, hospedagem você economiza. Automaticamente você vai ter lugares mais baratos para comer. Se você usar bastante mercado, lanchinhos, gente, fazer piquenique lá é muito gostoso e muito barato. Vinho é barato, tem lanche, sanduíche super baratinho. Você compra, os frios no mercado são excelentes, os queijos em Paris são muito bons. Então você consegue fazer, nossa, economizar muito nisso aqui. Tô começando a achar que você chega em 18 facilmente, tá? Então dá pra cortar bastante coisa aqui se você tiver com um orçamento mais apertado, mas não deixe de ir, porque Paris vale muito, muito a pena. Não é à toa que a gente tem um roteiro de mais de 2 horas da cidade, porque é fantástico. Não deu pra deixar nada de fora aí pra vocês verem, porque realmente é uma cidade incrível. E a gente não vê a hora de voltar, né? Não vemos a hora de voltar. E aí, amor, se gostou desse vídeo, o que a pessoa faz, hein? Não esquece de curtir, de se inscrever. Segue a gente ali também no Instagram, na @poraicoalexcal, onde a gente posta nossos programas, nossos roteiros de forma real, de tempo real ou quase real, porque nem sempre a gente tá lá. Exato. E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar quanto que você gastou ali em Paris, se você já foi, se você quer ir, se você pretende ir, comenta aqui no nosso vídeo também. Exatamente. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!